Sejam bem-vindos, você que está aqui conosco ao vivo, você que vai escutar essa apresentação posteriormente. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Telemedicina Integrada, a jornada médica online e offline. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, sou CSO do Conecta Médico. Eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma jornada, mais um episódio dessa jornada que está levando a vocês conhecimento sobre telemedicina. Hoje nós temos uma área, um tópico bastante interessante, onde nós vamos comentar diretamente com vocês onde que se pode atuar e como as diferentes especialidades conseguem enxergar ou atuar com a telemedicina. Então, especificamente, nós vamos tentar mostrar para vocês como a telemedicina nas mais diferentes especialidades hoje é tida como uma arma, um arsenal a mais para que a interação do médico com o seu paciente se torne mais eficiente, se torne mais próxima e assim a assistência à saúde fique muito mais adequada ou consiga atingir muito mais beneficiários. E finalmente, também vamos comentar a verdadeira forma, né, com que essa telemedicina, o teleatendimento pode aumentar a interação, aumentar o contato do médico com o seu paciente nas mais diferentes especialidades. O potencial brasileiro para realizar a telemedicina de especialidade é enorme. Primeiro, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, o que dificulta, por si só, a presença médica nos mais diversos recantos. Além disso, se a gente pensar que há uma precariedade, custo de transporte para essa extensão, fica muito mais óbvio que levar a assistência a essas regiões se torna custo efetivo mais adequado. Tá? Lembre-se que essas tecnologias elas podem minimizar custos, minimizar tempo, rompem barreiras geográficas e também podem levar o acesso à saúde, principalmente de nível especializado, mais viável. Imaginem que nós não colocaríamos o mesmo número de médicos generalistas e médicos especialistas nessas áreas. E muitas vezes essas áreas mais distantes, elas são extremamente carentes em atendimento de qualidade, principalmente se falando nos médicos de especialidade. A, a rede, só para vocês terem uma ideia, como isso não é novo, né, uma rede de teleassistência de Minas Gerais, em parceria com 7 universidades públicas daquele estado, e a gente sabe a dimensão e como o estado de Minas Gerais também ele é bastante heterogêneo na sua formação, na sua constituição, né? O norte do estado de Minas Gerais muito diferente do centro e do sul. Eles adotaram um sistema de telediagnóstico com serviço de emissão de laudos à distância e teleeducação, realizando serviços de educação tanto de alunos quanto de profissionais. E o sucesso dessa primeira rede de teleassistência de Minas Gerais com essas universidades veio bastante baseado em teleconsultorias, ou seja, eram profissionais de saúde que discutiam dúvidas para condutas e casos clínicos. Com isso, com essa rede de teleassistência em Minas Gerais, gerou-se, ao longo de 10 anos, uma economia de 236 milhões de reais, sendo que 81% das teleconsultas realizadas evitaram novos encaminhamentos. Imaginem, então, que um paciente estaria ali no norte de Minas Gerais, uma região precária, necessitando um atendimento de especialidade, onde o médico assistente local não tinha capacidade de realizar esse atendimento, ele realizou uma teleconsultoria à distância. Imaginem que de cada 100 consultas desse tipo realizadas, em 81% delas não houve necessidade de novos encaminhamentos.
E 97% daqueles que realizaram essa teleconsultoria sentiram que a teleconsulta respondeu sua dúvida. Mesmo que isso tenha gerado, em alguns casos, novo encaminhamento, mas pelo menos o médico generalista, o colega que estava realizando o atendimento presencialmente, isso gerou nele uma confiança do que ele estava fazendo. E em 97% 97 de cada 100 dos colegas chegaram à conclusão que essa teleconsulta com o médico especialista do outro lado havia respondido à sua dúvida inicial. Por isso, senhoras e senhores, voltem a reativar aquele grupo de turma da medicina, porque vocês estão espalhados pelo Brasil. Mesmo aquilo que você gerou com seus veteranos, seus calouros, geraram outras especialidades, executam outras profissões, vocês estão espalhados pelo Brasil. Muitas vezes, vocês, com essa rede de contato, podem gerar novamente teleinterconsulta para vocês. Vamos dizer que você hoje é um neurologista, você tem colegas das mais diferentes especialidades que, de repente, precisam de um neurologista. Ao voltar a reativar esse grupo de turma, você vai informar esses seus colegas que já fazem parte dos seus contatos que você hoje realiza neurologia, especializado ou não em determinado assunto, mas de qualquer forma, sempre que houver uma lembrança da necessidade de um especialista, você pode aí, com isso, gerar, inclusive, uma nova interconsulta, um novo atendimento para você, tá certo? Essa é uma das vantagens hoje da telemedicina de especialidade num país com extensão territorial e precariedade de atendimento especializado, como é o Brasil. Vamos começar falando da telecardiologia, e isso eu não escolhi por acaso, porque é justamente na telecardiologia que a gente tem um dos primórdios da telemedicina. Aonde? Nos laudos de eletrocardiogramas. O eletrocardiograma, muitas vezes, para o médico generalista, ele é desafiador. Pode parecer engraçado, mas para o cardiologista ou para o eletrofisiologista é banal. Mas muitas vezes para o médico generalista não é. Ele vai saber identificar coisas simples como um supradesnivelamento, um bloqueio de ramo, mas no momento que existem algumas coisas um pouco mais complexas, já torna difícil de um médico não especialista fazer a leitura correta do eletrocardiograma. Por isso, a telecardiologia ela foi uma das primeiras especialidades a usar a telemedicina, principalmente ali, como eu falo, o estudo duplo cego, né? 2 cirurgiões lendo um eletrocardiograma. Em contato com o médico especialista, essa dificuldade era sanada. Por isso, os laudos à distância, elaborados por médicos especialistas, garantem muitas vezes a qualidade do atendimento. E a primeira experiência onde a telecardiologia utilizou esse sistema foi em 1994, né, com a transmissão à distância dos exames de eletrocardiograma, sendo que do outro lado tinha um médico cardiologista especializado no assunto. Tá? A telecardiologia, por exemplo, pensando nessa área de leitura de exame de especialidade, como o eletrocardiograma, ou mesmo um mapa, ou um Holter, o médico solicita o exame, pode fazer o registro do exame, esse exame é transmitido para uma central de telemedicina, e depois esse exame é laudado por um médico especialista, e o laudo é devolvido para a unidade solicitante. Para vocês terem uma ideia, ao longo de 10 anos, um determinado hospital aqui em São Paulo, utilizando exatamente esse sistema que eu citei para vocês, emitiu 1 milhão de laudos de eletrocardiograma. Foram 1 milhão de laudos de colegas que estavam nos mais distantes locais no nosso país, que tiveram acesso a um laudo de exame para fazer a atenção correta do seu paciente em qualquer lugar do país. Né? E a mesma situação hoje, a telecardiologia está utilizando para programas de apoio
para os próprios pacientes com dislipidemia, hipertensão e insuficiência cardíaca. Portanto, a especialidade da cardiologia, sem dúvida nenhuma, foi uma das pioneiras e hoje é uma das que mais podem utilizar, com um benefício bastante evidente da nossa telemedicina. A teleoftalmologia pode parecer até certo ponto estranho, uma vez que a oftalmologia pode depender bastante daquele chamado exame, né, o exame presencial. Mas já em 2017, o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmo deixou muito claro sua posição favorável ao uso da telemedicina, encaminhando, né, ou descrevendo uma lista de atividades que poderiam ser realizados pela oftalmologia de forma remota. Por exemplo, laudos de retinografia, a própria teleconsultoria e mesmo televigilância de doenças crônicas. Lembrando que essas leituras podem ser realizadas por equipamentos e depois o laudo ou efetivamente a correlação da leitura do equipamento com o próprio paciente, isso pode ser feito por um oftalmologista estando à distância. Eu vou usar um exemplo da minha família. A minha irmã é oftalmologista e muitas vezes eu fiz teleconsultoria com ela para pacientes meus de trauma, né, pacientes que eu tinha trauma. Eu aprendi a fazer um fundo de olho, eu simplesmente fazia a leitura para ela e ela me informava muitas coisas do que estava acontecendo. É claro que hoje existem uma série de equipamentos capazes de realizar isso, e mesmo se vocês quiserem até fazer algumas análises de câmara anterior, também hoje já existe possibilidade dentro da teleoftalmologia. Neurologia é outra especialidade que se beneficia de forma bastante intensa da telemedicina. Tem um trabalho, um artigo bastante recente, onde houve evidência de melhorias no acesso de várias situações, como cuidado, acurácia diagnóstica, e gerou uma economia para o sistema de saúde, utilizando a telemedicina na neurologia, nas mais diversas doenças, seja ela demência, epilepsia, algumas doenças de movimento, ou mesmo traumas, realizando tanto a análise do paciente quanto uma teleconsultoria à distância. Lembrando que a neurologia é uma especialidade, sim, bastante específica, né? Onde frequentemente o médico generalista precisa de um auxílio. Lembrando, por exemplo, que cefaleia é uma das condições mais prevalentes, seja no consultório do médico generalista, seja nos setores de pronto atendimento. Lembrando que nesta situação já tem um estudo que não é tão recente, é de 2017, onde foi feita uma análise comparativa sobre a consulta por telemedicina para cefaleia não aguda e uma consulta tradicional presencial. E a eficiência, a segurança dessa consulta por telemedicina foi exatamente a mesma da consulta tradicional para cefaleia não aguda. Por isso, a teleneurologia pode sim, com segurança, ser realizada via remota, claro, dentro das suas limitações, e cabe a nós conseguirmos identificar essas limitações. Né? No ano passado, isso é um estudo brasileiro de telemedicina em neurologia, citando que nas evidências de 2020, indicavam que a teleneurologia seria uma ferramenta potencial para inúmeras áreas da neurologia ganharem corpo e ganharem campo na atuação médica no nosso país, tá certo? Outra especialidade com grande uso da telemedicina, a dermatologia. A base dos diagnósticos na dermatologia envolve anamnese, exame físico e o aspecto visual
Então, muitas vezes, o aspecto visual da lesão indica o diagnóstico da dermatologia. Tanto é verdade que a dermatologia possui publicações na área de atendimento remoto desde 1995. No Brasil, de acordo com o levantamento do Conselho Federal de Medicina em 2018, 60% dos dermatologistas estão na região sudeste. 3% só estão na região norte. Então, imaginem a deficiência de dermatologistas na região norte, como se a região norte não tivesse nenhuma lesão dermatológica. E vocês acreditam que os médicos generalistas da região norte têm a mesma capacidade diagnóstica de um especialista em dermatologia? Provavelmente não. Será que não está faltando auxílio a esses médicos dermatologistas dessa região? Será que os especialistas da região sudeste, da região sul, se necessitariam, para cumprir a obrigação da especialidade de atender melhor esses pacientes, de se deslocar até a região norte, ou isso poderia ser feito através de uma teleinterconsulta ou mesmo através de uma teleconsulta direta, sendo que hoje já existem dispositivos capazes de realizarem a leitura, inclusive dermatoscopias, e transmitir a dermatoscopia via remota para o médico no seu local, né, que está de origem, então do local do paciente até o local onde o médico está. E foi feito um estudo para avaliar a concordância entre o diagnóstico presencial e o diagnóstico à distância de lesões cutâneas, utilizando então a teledermatologia, isso mais de 10 anos atrás. Os pacientes eram atendidos na unidade básica de saúde e tinham um anestesista, um dermatologista de forma presencial realizando o diagnóstico. A história, o exame físico era descrito e a imagem dessa lesão era transmitida a um dermatologista à distância. E os dois davam o diagnóstico. O grau de concordância variou entre 86% a 91% nos diagnósticos de dermatologia, comparando a dermatologia presencial com a teledermatologia. Um grau de concordância muito, muito bom. Tá? Lembrando que a gente está falando de mais de 10 anos atrás, as imagens não tinham as definições que tinham hoje e as dermatoscopias não tinham a digitalização que tem hoje. Então, acredita-se que é possível hoje até melhorar esse grau de concordância. Outra especialidade capaz de fazer excelente uso, e agora na pandemia foi uma das especialidades que mais utilizou o recurso da telemedicina, justamente a telepsiquiatria. Lembrando que os transtornos de humor são uma das doenças mais prevalentes aqui na humanidade. E para essa situação, é de suma importância manter a rotina dos atendimentos, tá certo? Tanto que em 22 de março, assim que começou a pandemia, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, já atendendo aos apelos dos próprios psiquiatras, ele colocou um ofício autorizando e relatando que a psiquiatria poderia realizar atendimentos à distância. Lembra que agora, ainda mais nesse momento, há uma pressão psicológica ainda mais. Então, a psiquiatria está aí para os atendimentos. É claro que existe uma limitação, porque a psiquiatria é uma das especialidades que mais prescreve medicamentos de receituários controlados. E ainda temos algumas limitações na prescrição digital desses medicamentos. Então, isso é uma limitação da telepsiquiatria, uma vez que alguns medicamentos, necessitando de prescrições especiais, necessitam ainda da prescrição física.
Isso não pode ser feito via remota. Então, isso é sem dúvida nenhuma uma das limitações. Mas a tendência da psiquiatria é crescer muito nesse atendimento, porque espera-se que nesta quarta onda, onde venha problemas econômicos, síndromes de burnout e alterações e aumento de problemas de humor, transtornos psiquiátricos de humor, por conta justamente da dificuldade gerada pela primeira, segunda e terceira ondas da pandemia. E eu não estou falando dos picos de vírus, e sim dos tipos de onda, né? Uma que é da própria Covid, a segunda, as complicações da Covid, e a terceira onda, as descompensações de doenças crônicas que não foram cuidadas durante a pandemia. A quarta onda seria a consequência psicológica, psiquiátrica de todo esse impacto que a sociedade sofreu. Pediatria. E aí você fala, poxa, que cuxa, pediatria não tem jeito. Pediatria é impossível fazer teleatendimento. Mas a pediatria é a especialidade que mais fazia os teleatendimentos sem regulamentação e remuneração, e eu falo também por experiência própria. Meu pai é pediatra, né? Atualmente aposentando, mas pediatra a vida toda. Quantas vezes não vi meu pai fazer consulta por telefone antes de se pensar em existir teleatendimento, certo? E aqui no Brasil também um projeto da USC, ele foi desenhado para teleconsultas em pediatria, atendimento específico pediátrico, tá? Com bastante sucesso. E na pediatria, pensa comigo, tá? Na pediatria, não é sempre que você faz a anamnese com a criança. Às vezes você faz a anamnese com o acompanhante, com o pai, a mãe, ou quem está cuidando. O que você faz no paciente? Exame físico. E aí que entra a pediatria como uma das áreas mais sujeitas aos IoTs de exame físico. O que são IoTs de exame físico? São aparelhos que utilizam a internet para transmitir o exame físico. Tá certo? O primeiro passo quanto a isso, nesse momento, está sendo realizada a implantação desses dispositivos aqui no Brasil, trazida de forma inédita pelo Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, onde esses aparelhos estão sendo utilizados para realizar testes com exame físico via remota, tá certo? Então, nós temos aqui na pediatria aparelhos já que são capazes de medir temperatura, frequência cardíaca, realizar auscultas pulmonares e cardíacas e abdominais, além de oro e otoscopia, tudo isso de forma remota. Então, tem a mãe lá do outro lado, pega o dispositivo e o médico que vê a imagem através desses dispositivos. Tá? Então, isso já está acontecendo e a pediatria é uma das áreas mais sujeitas a sofrerem o impacto desses IoTs. Na endocrinologia, para o acompanhamento e atendimento de doenças crônicas, 97% dos pacientes se mostraram satisfeitos com esses atendimentos por videoconferência. Ora, eles não precisavam se deslocar. A monitorização glicêmica, o ajuste de medicamento, a monitorização de hormônios de tireoide, o ajuste de medicamento, tudo isso não necessariamente precisa ser feito de forma presencial. E aí esse acompanhamento, sendo realizado por via remota, 97% dos pacientes ficam satisfeitos. Então, se você, endocrinologista, não oferece um tipo de serviço desse, está na hora de repensar. Não estou dizendo que é a substituição completa da consulta. Estou dizendo que a telemedicina de especialidade é uma arma a mais que nós não só podemos, como devemos utilizar para o nosso paciente. Um exemplo também que eu trago para vocês, outro exemplo brasileiro de uso de teleendocrinologia, esse projeto piloto de monitoramento glicêmico em pacientes de diabetes tipo 2 em atenção primária em Minas Gerais.
O paciente tinha o medidor, esse medidor fazia automaticamente uma transmissão para uma unidade de telemetria e, através da internet, esse monitoramento chegava no médico. Foram 28 pacientes insulinizados entre 30 e 80 anos que se submeteram a esse estudo. E depois foi realizado medidas e dosagens de hemoglobina glicada. E o que se viu depois de 90 dias de intervenção? Houve redução significativa das médias de hemoglobina glicada, mesmo os pacientes só fazendo o monitoramento remoto com os ajustes pelos seus médicos também via remoto. Certo? Pessoal, a relação médico-paciente, ela muda, a medicina muda. Eu ouvi essa frase semana passada, eu vou repetir para vocês, que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. As relações humanas também são assim, elas também se modificam ao longo do tempo. A gente passou de uma medicina artesanal, hoje, para uma medicina tecnológica. E com isso, o que nós geramos? Nós geramos diferentes vocabulários técnicos, nós geramos hoje informações diretas de especialidades, nós geramos atendimentos sem fronteiras, isso que a medicina tecnológica atual permite, tudo isso em prol do nosso paciente, tendo aí a tecnologia de informação hoje que está presente na saúde. Os estágios da tecnologia de informação, primeiramente, começou com a área militar, isso lá na década de 70. Na década de 90, a tecnologia da informação veio para o mundo financeiro. E na última década, a tecnologia da informação veio para a área da saúde e veio para a área da educação. Nós temos diferentes formas de lidar com a evolução tecnológica, né, com a inovação. Se a gente colocar num gráfico grau de conhecimento e velocidade de decisão, nós temos aqueles que não têm conhecimento, mas também não decidem nada. Essas pessoas não importam, não modificam em nada, não impactam em nada, nem localmente na sociedade, nem de forma global. Nós temos aqueles que decidem rápido, mas com baixo conhecimento. Perigoso, muito perigoso. Você tem um poder de decisão, vai lá e decide. Mas se você não tem conhecimento, a chance de você errar passa a ser muito grande. Nós temos aqueles que querem saber tudo antes de decidir. Qual que é o problema? O problema é que você vai tentar saber tudo nos mínimos detalhes e atrasa o seu processo de decisão, e aí, ao realizar a sua decisão, você já está defasado na resolução que você encontrou. O ideal é que nós enfrentemos a inovação, conhecendo o assunto e decidindo o que fazer o mais breve possível. Tá certo? Lembrem-se que, segundo René Descartes, pessoas que hesitam constantemente, em geral, elas estão andando em círculos. Então, uma decisão, uma vez tomada, deve ser assumida com firmeza. Isso tal qual uma hipótese científica, de onde foi retirada essa frase, o discurso do método de René Descartes. E se essa decisão for demonstrada falsa, pelo menos a gente acaba sabendo com certeza que esse caminho não deve ser novamente trilhado. Por isso, pessoal, deixo aí para vocês a comprovação que a medicina de especialidade via remota tem, com certeza, um lugar num país de extensão territorial como o nosso. Não deixem essa oportunidade passar. Informem-se e mãos à obra. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui ao vivo e aqueles que estão me assistindo depois. Continuamos na nossa jornada médica online, offline, nosso curso de telemedicina integrada, e nos próximos episódios nós queremos trazer informações não só para vocês,
mas para a equipe de vocês. Por isso, não percam ou informem, convidem os seus funcionários, seus secretários para participarem do nosso próximo episódio de Telemedicina Integrada, onde nós vamos mostrar não só como a telemedicina funciona, mas como essas secretárias que vocês estão em contato direto podem utilizar da melhor forma as plataformas disponíveis aqui para vocês atenderem os pacientes de vocês. Muito obrigado, fiquem bem e até o próximo episódio.